Você já parou para pensar no que um agrônomo faz? Ou no que tanto ele trabalha? Não é só plantando e colhendo? Ou ajudando a plantar e colher? Se você acha que um agrônomo faz só isso, senta aí que eu vou te explicar muita coisa ainda sobre agrônomo. Se você ainda não me conhece, olá, meu nome é Nathalie, eu estou indo para o 2º ano de agronomia e eu vim aqui para desmistificar algumas coisas sobre os engenheiros agrônomos. Seja bem-vindo ao meu novo quadro, Uma Agrônoma em Formação. Se você acha que eu vim aqui só para falar de soja, milho, trigo, essas culturas que são mais populares, você está muito enganado ou enganada. Eu vim aqui para desmistificar algumas coisas sobre agronomia. Claro que eu não sei muita coisa, eu estou indo para o meu 2º ano de agronomia, mas assim como eu, vocês também vão estar estudando. Então é isso, bora pro vídeo. No nosso primeiro episódio, eu vou dar uma introdução à agronomia para vocês. Então, vou falar alguns relatos sobre o meu primeiro ano de agronomia, como que foi minha experiência e o que eu achava antes de entrar no curso e depois que eu entrei. E vou também dar algumas pautas sobre aonde que o agrônomo pode trabalhar. E não é só ajudando a plantar ou colher. Tem muito mais áreas, mas eu vou falar só algumas aqui para vocês. Uma pergunta que pode surgir aqui nos comentários é o porquê que eu escolhi agronomia. Entre tantos cursos, por que a agronomia me chamou mais atenção? Bom, eu quis ingressar no curso de agronomia por conta do laboratório, porque eu achava muito interessante e antes de querer agronomia, eu queria biologia. Então, na minha cabeça, fazia total sentido as duas coisas e eu até entrei com uma cabeça de vou começar a agronomia, terminar e depois que eu terminar a agronomia, eu vou fazer biologia para eu continuar no laboratório. Porém, no primeiro semestre, na verdade um pouco antes do primeiro semestre acabar, eu já desmistifiquei, já desmontei assim o meu futuro porque eu não quero mais laboratório. Eu sinto que o campo me agrega muito mais e tá na minha essência, eu acho, um pouco. Eu prefiro muito mais o campo agora do que o laboratório. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas estamos aqui. Uma curiosidade sobre o curso de agronomia é que ela tem bastante cálculo. Então, por ela ser uma engenharia também, ela vai ter bastante cálculo e você, principalmente no primeiro ano, vai ver muito isso em cálculo diferencial integral, que foi a matéria que eu tive, mas o nome pode mudar aí para você. E também estatística, além das outras matérias que também vão aderir um pouco ao cálculo, como física, às vezes química, então, às vezes não, química também vai ter. Então, só que o básico de tudo vai ser regra de 3. No cálculo, você vai dar uma aprofundada a mais em algumas outras situações, mas nas outras matérias, a regra de 3 vai ser, assim, essencial para você. Uma curiosidade minha sobre a faculdade, eu tive uma relação de amor e ódio com morfologia e taxonomia vegetal, que basicamente no 2º semestre no primeiro semestre, né, vamos começar do começo. No primeiro semestre a gente viu todas as partes da planta, né? Então, você via como que você ia correr chave no 2º semestre, basicamente. Então, era um preparatório para você correr chave no 2º semestre. E assim, para mim, o primeiro semestre foi um pouco difícil de começar, sabe? De eu entrar naquela rotina de aprender tudo sobre uma planta. Mas depois, no 2º semestre, eu adorei, e tanto assim, que acho que a minha matéria favorita do primeiro ano foi morfologia e taxonomia vegetal. Mas como eu já falei, eu tive uma relação de amor e ódio, porque é uma matéria muito chatinha, digamos assim, né, bem entre aspas, porque ela vai ter muitos detalhes, sabe? Vai ser assim, o final precisa do começo, mas o começo precisa ser bem estudado e bem feito. Então, é tudo
uma evolução, sabe? E é muito bonito no final você ver o quanto isso valeu a pena, sabe? Mas enfim, foi a minha relação de amor e ódio. Eu espero que você goste se você vai ingressar em agronomia esse ano, mas paciência. Ou às vezes você pode ter outra matéria, né, com outro nome, mas basicamente você vai estudar desde a raiz até as folhas, os frutos, então é tudo bem organizado, sabe? Pelo menos o meu professor era muito organizado com isso. Bom, eu estou muito ansiosa para o segundo ano, mas mais especificamente para a matéria de entomologia geral que eu vou ter. Então, entomologia, basicamente a gente vai estudar os insetos e as pragas da lavoura. E eu tô muito ansiosa porque eu gosto bastante dessa área e eu acho que vai ser uma área que uma matéria assim que eu vou me identificar bastante. E também vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês nesse quadro e também nos Study Vlogs e enfim, posso dar uma palhinha sobre isso neles também. Agora falando um pouco mais da parte agronômica mesmo, do que um agrônomo faz, basicamente a agronomia ela vai trabalhar em 3 partes, digamos assim, 3 grupos, que é o antes, o dentro e o depois da porteira. O antes, basicamente, é tudo o que acontece antes de acontecer a semeadura ou o plantio, né? Então, o agrônomo, ele pode trabalhar nessa parte do antes da porteira. Então, por exemplo, ele pode vender insumos, que é um antes da porteira. Ele pode trabalhar com o planejamento do plantio, que basicamente vai ser o planejamento e os insumos que você vai utilizar nessa lavoura. Então, o agrônomo ele vai trabalhar com toda essa parte do começo, do planejamento mesmo e do começo do plantio. Então, ele vai organizar tudo. Se o produtor não faz o plantio direto, né, o sistema plantio direto, você produtor, no caso, né, vai ter que adubar o seu solo, né, então tem toda uma parte antes do plantio e da semeadura. O dentro da porteira é tudo o que acontece dentro da fazenda. Então, o plantio, a semeadura, o desenvolvimento da planta, a colheita, então é toda essa parte. E o agrônomo, ele pode trabalhar muito nessa área. Na verdade, é assim, é a área que mais abrange empregos. Por quê? Por que o agrônomo ficou mais famoso, né? Vamos ser sinceros. Por causa disso, pelo plantio e pela colheita. Então, muita gente, quando você fala assim, eu quero fazer agronomia, muita gente pensa só nisso, mas abrange muito mais do que só o plantio e a colheita. E o fora da porteira, né, o depois da porteira, é o depois que a planta, né, o produto, sai da fazenda. Então, basicamente, é o processo de industrialização. Ou seja, esse produto, ele vai ir para alguma indústria. O processo fora da porteira, ele vai ser muito mais complexo, ao meu ver. Por quê? Porque o agrônomo, ele vai ter que trabalhar tanto na contagem da umidade, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Ele vai ver a umidade que tá aqueles grãos, então o caminhoneiro vai chegar com os grãos de soja, como foi o exemplo, né? E o agrônomo vai ter que tirar a umidade, se aquele grão tá propício mesmo para virar um óleo de soja, um leite de soja, ou enfim, os destilados da soja, né? Então, é bem mais complexo. E também o agrônomo pode trabalhar na parte final, digamos assim, do produto. Então, dentro mesmo da empresa, vendo se o óleo de soja está propício mesmo, se vai ser um produto de qualidade, enfim. Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigada, eu fico muito feliz. E se você gostou desse novo quadro aqui no canal, comenta aqui embaixo também que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Um beijo e até a próxima!